Conheça o tratamento da pneumonia. O tratamento da pneumonia consiste na administração de diferentes antibióticos de acordo com o tipo de pneumonia que a pessoa estiver sofrendo. O tratamento da pneumonia dependerá, em primeira instância, do tipo de pneumonia que o paciente apresenta. Nesse sentido, o médico deve levar em consideração uma série de fatores importantes para determinar qual será o tratamento mais apropriado. Entre estes fatores estão os sintomas e a idade do paciente. Pneumonias podem ser divididas em duas categorias principais: comunitárias. Estas são as que são adquiridas no dia a dia. Hospitalares. Refere-se àquelas que surgem em pacientes hospitalizados. Nestes casos, a pneumonia é mais séria, visto que não é a única condição a ser tratada na pessoa. Assim como está presente como uma complicação adicional, são as infecções bacterianas, que geralmente estão presentes no hospital e acabam sendo mais resistentes em pessoas fracas ou em processo de recuperação. Por isso, as pneumonias hospitalares são as mais difíceis de tratar. Em suma, todas as pneumonias podem atingir a sepse, que é a expansão da infecção através da corrente sanguínea. Se esse for o caso, as pneumonias podem levar à morte em pessoas idosas e em indivíduos imunodeprimidos. Por isso é muito importante estabelecer um tratamento adequado para cada caso, dependendo das necessidades. A pessoa mais indicada para indicar qual dos tratamentos é o mais adequado para cada paciente é o médico. Ele é a pessoa capaz de determinar o que pode ser mais eficaz para a recuperação do organismo, dependendo das circunstâncias. Como é produzida a pneumonia? A pneumonia é causada devido à infecção por bactérias, vírus ou fungos. De acordo com a causa, pode-se determinar um tipo de tratamento ou outro. Para isso, analisaremos as 3 causas desta doença. Pneumonia viral. Pneumonia bacteriana. Pneumococcus staphylococcus bacillus gram-negativos. Haemophilus influenzae. Klebsiella pneumoniae. Escherichia coli. Pseudomonas aeruginosa. Neste grupo, há também as chamadas pneumonias atípicas, que geralmente são aquelas onde há uma evolução mais lenta, com quadro clínico não tão óbvio, e cujos agentes causais são menos comuns do que em outros casos. As bactérias que causam a pneumonia atípica são Legionella pneumopila, Mycoplasma pneumoniae, Clandidia pneumoniae. Pneumonia por fungos. Este tipo de pneumonia é causada pela presença de organismos fúngicos, como a Candida ou Pneumocystis jirovecii. Deve-se notar que esse tipo de pneumonia ocorre mais comumente em pacientes imunodeprimidos, por exemplo, pacientes com HIV, vírus da imunodeficiência humana, ou AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. Tratamento da pneumonia. Em geral, o tratamento da pneumonia consiste na administração de antibióticos ao paciente. Dependendo da causa, das características da infecção e do estado geral de saúde do paciente, um determinado antibiótico é escolhido, ou uma combinação de vários antibióticos é escolhida. Os tipos de tratamento de acordo com as causas são apresentados abaixo. Pneumonia por pneumococo. O pneumococo mais comum, que causa esta doença, é o Streptococcus pneumoniae. A amoxicilina é administrada para este tipo de pneumonia, mas há uma grande possibilidade de resistência a este antibiótico. No caso de resistência, são utilizados os seguintes tipos de medicamentos: cefalosporinas,
clindamicina, cefuroxima, eritromicina, quando a infecção é mais severa. Existe também uma vacina contra a pneumonia estreptocócica. É indicada em crianças e pessoas com mais de 50 anos, embora não previna a pneumonia causada por outros agentes causais, como os mencionados acima. Pneumonia estafilocócica. Dentro deste grupo, o principal responsável é o Staphylococcus aureus. Este tipo de pneumonia é tratada com a administração de penicilinas resistentes à penicilinase bacteriana. Entre eles encontramos flucloxacilina, neutraliza a beta-lactamase, penicilinase, do micro-organismo, cefalosporinas, cefalotina, cefamandol, clindamicina. Ação efetiva contra 90% das cepas. Pneumonia devido a bacilos gram-negativos. Dentro do grupo gram-negativo, as principais causas de pneumonia são as seguintes: a Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa. E os tratamentos para cada um deles são: a Haemophilus influenzae. Existe uma vacina contra a Haemophilus influenzae tipo B. Como medida profilática, sua administração é recomendada em todas as crianças. Além disso, o medicamento escolhido é o cotrimoxazol, uma combinação antibiótica de trimethoprim e sulfamethoxazol. Outros antibióticos são cefalosporinas de espectro gramática negativo, amoxicilina, fluoroquinolonas e azitromicina. Klebsiella pneumoniae. Esta bactéria é resistente à ampicilina, e também a um grande número de beta-lactamases. Apesar de suas resistências, é muito suscetível a antibióticos e cefalosporinas com aminoglicosídeos. Escherichia coli. O tratamento da pneumonia causada por esta bactéria exigirá uma hospitalização do paciente para poder fornecer um suporte respiratório que forneça a oxigenação adequada. Neste caso, às vezes opta-se também pela administração de fluoroquinolonas e cefalosporinas de terceira geração tais como cefixima, cefpodoxima, ceftibutem, cefdinir. Pseudomonas aeruginosa. Uma cultura deve ser realizada para esta bactéria, e o tratamento adequado deve ser estabelecido de acordo com os resultados desta cultura, uma vez que esta bactéria tem resistência a inúmeros antibióticos. Tratamento da pneumonia atípica. Pneumonia devido à legionela pneumopila. A droga de escolha contra a legionela é a eritromicina. Quando a situação é grave, a eritromicina geralmente está associada à rifampicina. Ademais, é utilizada a ciprofloxacina ou azitromicina, medicamentos de escolha para outros especialistas. Pneumonia devido a Mycoplasma pneumoniae. A maioria dos pacientes infectados com esta bactéria pode superar a doença com ou sem tratamento. Neste caso, o antibiótico de escolha é a eritromicina, mas outros, como tetraciclina, claritromicina, azitromicina. Pneumonia devido a Chlamydia pneumoniae. Esta bactéria geralmente produz uma doença grave e o suficiente para exigir hospitalização. Além disso, a doxiciclina é geralmente administrada, exceto em pacientes com condições crônicas associadas com infarto do miocárdio ou outras complicações. Além disso, outros medicamentos amplamente utilizados nesta infecção são a eritromicina e a tetraciclina, geralmente administradas durante 10 a 21 dias. Tratamento da pneumonia viral. Em suma,
Quando a infecção por pneumonia é de origem viral, recomenda-se a administração de antivirais, como o aciclovir, para tratar infecções pulmonares causadas por herpes simplex, herpes zoster ou varíola. A pneumonia com citomegalovírus, CMV, pode ser tratada com ganciclovir, embora a eficácia deste tratamento em pacientes com AIDS não tenha sido demonstrada. Alguns pacientes desenvolvem posteriormente infecções bacterianas que requerem tratamento antibiótico. Caso o paciente sofra de infecção viral, recomenda-se a administração de medicamentos destinados a reduzir a febre, dor e tosse. Tratamento da pneumonia por fungos. Antifúngicos que são administrados: anfotericina B, fluconazol, itraconazol, flucetosina. Esses medicamentos podem ter efeitos adversos, assim, você deve entrar em contato com seu médico se tiver algum desses sintomas. Aumento da sensibilidade ao sol, principalmente nos olhos, febre, calafrios, erupção cutânea, coceira, diarreia, náusea, vômito.